Opa, paz e bem, meus irmãos, tudo bom? Tudo bom, Gustavo? Tudo bem, Bruno? Tudo bom, meu irmão? Vamos orar para Vamos sim. que a Trindade nos abrace nessa hora, você falando da beleza do espaço litúrgico. Então vamos lá todos, meus irmãos. Senhor Jesus, é a Ti que nós nos dirigimos agora, Pai. É você, ó Deus. Espírito Santo que habita em nós, que habita no Gustavo. Cerque, ó Pai, ele na intimidade dele, que tudo que ele preparou com carinho, com esmero, traduzindo a beleza, Jesus, venha aos nossos olhos e que o Espírito Santo eduque os nossos olhos, ó Deus, para a gente ver a beleza da liturgia, a beleza da arquitetura, e a beleza que está em Ti, ó Deus. Trindade, cerque-nos neste momento, que não seja apenas um debate, mas sim o Senhor entre nós, ó Pai, tentando discernir a sua beleza. É o que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que eu recebo esse convite, né, do Guilherme, para estar aqui com vocês nessa noite de sábado. Para mim é um prazer compartilhar um pouco de algumas reflexões que eu tenho feito já há alguns anos sobre a arquitetura, especificamente da Igreja Reformada, né, em São Paulo. Eu sou arquiteto e urbanista, formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo lá na FAO, e sou docente pesquisador na área de programação visual, lá na Faculdade de Arquitetura da USP. A minha área de pesquisa não é arquitetura religiosa, não é arquitetura histórica, nem história da arquitetura. Se eu precisar de uma ajuda, eu vou chamar a Thalita. Thalita tá por aí, né, Thalita? Que é da área, né? Além da Thalita, que é arquiteta, acho que temos aqui mais um arquiteto, Márcio, é isso? Isso, acho melhor você Oi, Thalita. Tudo bem? Tudo bem. Mas especialista em arquitetura religiosa é o Márcio. É o Márcio? Que bom. Depois a gente precisa conversar, temos outras ideias aí para o futuro. Andei conversando com o reverendo Valdinei para a gente potencializar os estudos com esse grupo de arquitetos que nós temos aí na igreja. Então, é muito oportuno trazer essa discussão, viu, Guilherme? Para esse grupo e a gente tentar entender. Oi, Márcio, muito prazer. Depois a gente vai bater um papo. Pena que essa aula não está sendo presencial para a gente depois tomar um café juntos, né? Mas, enfim, graças a Deus pela tecnologia também que nos possibilita esse tipo de encontro, né? Antes de eu começar essa breve reflexão, que eu proponho que seja um bate-papo, ou seja, que nós possamos ter intervenções de vocês todos à medida que vocês quiserem ou sentirem que precisam ou querem opinar ou fazer alguma ponderação, enfim, vocês são muito bem-vindos para que a gente construa juntos essa reflexão. Mas antes disso, eu queria convidá-los a ler a última edição da revista Visão. A última edição da revista Visão já está disponível online desde o culto do aniversário da nossa igreja, mas ela deve estar chegando na casa de vocês. Para quem é membro da primeira igreja, deve receber em breve essa revista, essa edição, que é uma edição muito interessante porque ela trata do tema da tecnologia, mas especificamente tem um texto que eu escrevi com uma reflexão sobre a casa na pandemia, a nossa casa na pandemia, e muito oportuna para essa nossa reflexão de hoje, né? Todos enxergam minha tela, né, gente? Todo mundo enxergando a tela aí, né? Maravilha. Eu começo, para quem já leu, alguém já leu essa matéria da revista Visão? Curiosidade, se alguém já leu esse texto? Pode escrever pelo chat.
Ah, o Márcio já leu, olha que bom. Então, ótimo. A aula não... Ah, que bom, obrigado, gente. A aula de hoje não é sobre a matéria, enfim, eu convido vocês a lerem o texto, porque é um texto que é um convite à gratidão pelo lar, pela nossa casa, né, em tempos de pandemia. Pensando que nós temos uma política sanitária baseada no fechamento das pessoas nas suas próprias casas, não há momento mais oportuno para nós agradecermos a Deus pela casa do que esse. Né? Então, esse é o convite, é o resuminho, né, desse texto, mas há algumas intersecções entre esse texto e a reflexão inicial que eu vou trazer hoje, que é um tema que eu tenho pensado muito, enfim, e também por isso eu resolvi escrever sobre esse tema na revista. Essa imagem que vocês estão vendo na tela é a imagem de um artista plástico, Ángel Otero, que comprou uma igreja, veja, comprou uma igreja do século XIX nos Estados Unidos para transformá-la na sua própria casa. Aí no texto tem uma descrição até do tamanho desse templo, das características arquitetônicas desse templo, mas por que eu estou pondo essa imagem para começar a nossa reflexão? Essa imagem me saltou aos olhos num feed de Instagram. Né? Eu sigo o perfil do New York Times e passando o feed do Instagram, de repente apareceu essa foto. E ela me chamou a atenção. Né? Quando eu entrei nos comentários para ver o que era essa foto, né, eu descobri que essa foto era, na verdade, uma matéria da revista que é encartada dentro do New York Times, falando sobre mais um templo de tantas histórias que a gente já sabe no mundo, né, que foi desativado pelo fim de uma comunidade cristã, e ganhou um novo uso. A gente sabe de várias histórias nesse sentido, né, vários casos nesse sentido, de igrejas que se transformaram em outros locais, que ganharam novos usos, mas eu nunca tinha ouvido falar numa igreja que virou casa de alguém. Eu assisto muito um canal da TV, da NET, que chama HGTV, não sei quem conhece, HGTV, e eles têm um dos programas lá que é sobre edifícios inusitados que se transformaram em casas de pessoas. Depois acabei até vendo uma igreja que também se transformou em casa lá. Mas essa reflexão, gente, ela veio por conta de uma foto específica que estava nesse carrossel de imagens aí desse post. Né, aqui a fachada da igreja, não a fachada, né, a fachada lateral da igreja, a torre da igreja, e aí dentro, à direita, a nave da igreja, né, que hoje é o ateliê do Ángel Otero, que é esse artista plástico. Aqui tem uma imagem de uma igreja na Espanha que ficou muito conhecida na época porque ela virou uma pista de skate, né, e me chamou muita atenção, né, essa matéria do Otero. Eu fui até buscar, né, eu saí do Instagram e fui até o New York Times para ver o que era isso mesmo, né, li a matéria inteira, até a matéria bem interessante, e a foto que mais me chamou a atenção foi essa, né, que é a foto da fachada desse órgão de tubos, que a matéria faz questão de dizer que está em funcionamento, né, essa poltrona na frente, que lembra até uma poltrona de design brasileiro, Sérgio Rodrigues, né, a poltrona Costela, bem modernista. Para quem gosta de arquitetura vai lembrar dessa, para quem gosta de design imobiliário vai lembrar dessa referência. Mas aí eu olhei para essa foto, gente, aí eu pensei, nossa, meu Deus, como é que a pessoa consegue chegar em casa, depois de um dia de trabalho, né, um dia cansado de trabalho, e deitar num sofá que está em frente a um altar, né, um altar de igreja, uma cruz, um órgão de tubos, né, e isso me mexeu muito comigo. Né, e por isso que eu resolvi escrever o texto sobre a gratidão pelo lar, pela casa, né, na revista Visão. Mas para hoje, essa imagem, né, para nossa reflexão sobre o espaço litúrgico, né, essa imagem traz um questionamento muito importante, né, que eu gostaria de dividir com vocês, que é: o que faz de um espaço que incentive a reverência? Né? O que torna um espaço ideal para o serviço litúrgico? Ou melhor,
quais características arquitetônicas e artísticas de um determinado espaço fazem ou despertam sentimentos, por exemplo, de gratidão a Deus. Não só num sentido de reverência, e a gente vai ver referências medievais, por exemplo, em que a arquitetura era usada, inclusive, para opulência, e não só para reverência, ela propositalmente ela tinha como objetivo fazer com que os fiéis se sentissem pequenos, mas é uma reflexão, então, sobre as influências das características arquitetônicas no comportamento humano de um determinado espaço construído. Então, né, eu pus até aqui uma pergunta, né, como é que você consegue tomar uma cerveja com os amigos, né, embaixo de um órgão de tubos, né, com uma cruz imensa que já fez parte de um altar, né, de uma igreja. Para nós cristãos, especificamente nós cristãos reformados, né, certamente isso causaria um incômodo. Para quem ou compartilha de uma outra fé, ou é ateu, agnóstico, enfim, talvez esse incômodo não seja, né, tão grande. Eu tentei me colocar no lugar de outros, né, eu tentei transpor esse meu incômodo para o caso de eu estar num prédio que um dia foi uma sinagoga ou foi uma mesquita. Eu acho que eu me sentiria mal do mesmo jeito. Mas aí a gente pode até abrir para discussão no final, né, para ver quem compartilha com essa visão minha, né, sobre essa questão do aproveitamento de templos litúrgicos para outros, de templos religiosos para outros fins, né. Mas também, uma coisa que me despertou a curiosidade ao ver esse carrossel de imagens aí no Instagram, foi procurar ver os comentários. Falar, puxa, mas o que as pessoas estão achando, né, desse post? E a grande maioria dos comentários era sarcástico, né? Eram comentários sarcásticos dizendo, até que enfim alguém achou um uso interessante, um uso bem aproveitado para uma igreja, até que enfim alguém efetivamente está usando esse prédio para alguma coisa que serve, né? Agora, alguns posts mostraram esse sentimento, né? Ou demonstraram um sentimento semelhante ao meu. Quer dizer, eu pus 2 aqui, né, mas um deles fala, eu fiz uma tradução livre, tá, gente, os comentários eram todos em inglês, eu acharia revoltante ter de morar em uma igreja, né, o outro é sempre bom ver uma igreja sendo usada para algo útil. Então, veja, há uma disparidade, mas de longe, esse tom sarcástico foi o que que predominou nos comentários, né. Convido vocês a entrarem no perfil do New York Times, NY Times, e tá lá no feed deles, ainda como não faz muito tempo, foi fevereiro, deve ainda estar lá no painel deles, é fácil de achar, vocês vão achar fácil, e aí depois vocês vejam, né, essa reflexão. Mas isso tudo, né, trouxe para mim, né, uma reflexão ainda maior, e uma referência a um dos livros do Miroslav Volf, que é um teólogo croata que hoje vive nos Estados Unidos, né, professor e pesquisador na Universidade de Yale, vocês já devem conhecer, muitos de vocês devem conhecer, até ter lido livros dele, e num determinado trecho, né, de um livro dele, depois eu fui até buscar a referência, ele fala sobre, ele põe uma frase muito interessante, ele diz que arranha-céus apequenaram igrejas, né, e eu me lembrei de uma viagem que eu fiz para Miami uma vez, me chamou muita atenção como esse templo, esse belo templo de arquitetura neobizantina da primeira igreja presbiteriana de Miami virou um nada, né, quando foi envolvido por esses arranha-céus gigantes, né, ao redor dele em downtown, Miami downtown, ou seja, o centro de Miami, né. E aí, juntando nessas duas coisas, a frase do Volf e essa minha lembrança de uma viagem, eu falei, puxa, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Olha lá a nossa igreja, a primeira igreja, na década de 70. Para quem não consegue reconhecer, à esquerda nós temos o Teatro Cultura Artística, aqui. Vocês veem meu mouse, né? Meu mouse vocês veem? Bom, beleza, Thalita, ótimo. Então, aqui à esquerda, o Teatro Cultura Artística, à direita, a Praça Roosevelt, né? Aqui. E aqui, olha, é o salão social,
da nossa igreja, vocês estão vendo? Salão social aqui, né? Vejam como a igreja, quando ela foi erguida na rua Nestor Pestana, ela ainda caracterizava o que o paisagista britânico Gordon Cullen diz, ele chama de marco visual, né? A orientação de uma pessoa numa cidade, para você saber em que ponto da cidade você está em relação ao mapa da cidade, a gente usa muito essa referência de marcos visuais, né? Então, por exemplo, para os parisienses, eles sabem em que região da cidade eles estão olhando para a Torre Eiffel, né? Eles falam, puxa, eu estou à direita da Torre Eiffel, eu estou à esquerda da Torre Eiffel. São Paulo cresceu de uma maneira tão desordenada que perdeu os seus marcos visuais, né? São Paulo não tem um marco visual predominante em termos de escala de cidade, até porque o agigantamento da cidade não permite, né? Teremos que ter um marco visual imenso. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês estão voltando do interior, por exemplo, pelo Castelo Branco, quando você vê o Pico do Jaraguá, você sabe que você está chegando, né? Ou quando você vem da zona norte de São Paulo em direção ao centro pelo eixo da Santos Dumont Tiradentes, quando você vê o Banespão, que hoje é o Farol Santander, você fala, puxa, olha, estou chegando, né? Então, esses marcos visuais, eles nos orientam em relação à cidade. E isso não é o Gustavo que está falando, isso são teorias do paisagismo, né? Gordon Cullen, que eu citei especificamente, é um arquiteto paisagista que trabalhou muito bem essa questão da orientação do visitante ou do usuário da cidade em relação a marcos visuais. Mas olha o que aconteceu, né, com a nossa igreja. A gente já viu um prenúncio aqui atrás dos edifícios imensos, né, que estavam para envolver a igreja, né, e o que sobrou foi isso, né, gente? Vocês vejam aí que é o que a gente vê hoje, né? Muita gente me fala, puxa, eu nem sabia que tinha uma igreja na Nestor Pestana, né, porque a pessoa passa por ali e nem percebe, né? Além da igreja não ter recuo em relação ao meio-fio da calçada, ela é uma igreja que foi engolida, literalmente engolida pela urbanização. E veja, né, um dos equívocos, na minha opinião, né, em termos arquitetônicos, foi o próprio projeto do edifício Eduardo Carlos Pereira, né, que está aqui, né, que foi um edifício que originalmente não tinha esse projeto, né? Para quem conhece um pouco da história do projeto do templo da primeira igreja, do templo atual da primeira igreja, vai saber que o edifício de educação cristã que estava previsto originalmente era um edifício neogótico, assim como a igreja, que tinha apenas 4 pavimentos e que era uma extensão da fachada da própria igreja, né? Com o ápice do modernismo, né, na década de 60 e 70, na cidade de São Paulo, houve uma mudança, né, de pensamento e optou-se por um edifício com características modernas, mais pavimentos, que sem dúvida serve muito bem à estrutura da nossa igreja hoje, mas que é díspare em termos estilísticos com relação ao espaço que nós temos do próprio templo, né? Então, esse preâmbulo, gente, ele traz algumas reflexões para a gente com relação a essa questão da escala da igreja com relação ao skyline da cidade. Uma outra referência, além do Wolff, que eu gostaria de trazer para vocês sobre essa reflexão inicial, é o livro do Bottom, Arquitetura da Felicidade. Esse livro, com o título original Architecture of Happiness, The Secret Art of Furnishing Your Life, é um livro quase de autoajuda. Arquitetos acadêmicos não gostam muito dele, tá? Mas por que eu trouxe esse livro aqui? Primeiro, porque nós não estamos aqui num público só de arquitetos, e depois porque é um livro gostoso de ler e ele nos faz refletir sobre o espaço que a gente habita e a influência desse espaço em relação ao nosso humor, a nossa percepção, enfim, as questões relacionadas ao nosso comportamento, né? Só que ele tem um trecho especificamente em que ele usa a analogia do projeto de espaços religiosos para nos fazer refletir sobre a nossa própria casa. Eu vou ler um trechinho aqui em que ele fala especificamente sobre isso, né? Ele fala, dependemos do ambiente para incorporar os estados de espírito e as ideias que respeitamos, e então para nos lembrar deles. Olhamos para nossos prédios para nos manter como uma espécie de molde psicológico a uma visão útil de nós mesmos, né? A gente tem a Cíntia aqui, né? A Cíntia que é psicóloga, é isso, Cíntia? Não sei se você pode falar, Cíntia, mas psicologia e arquitetura têm muita relação, né?
Para vocês terem uma ideia, a arquitetura e o design se apropriam de princípios da Gestalt, que são princípios originalmente relacionados com a psicologia, para para definir conceitos de composição visual na arquitetura. Tá? E o Bottom, ele continua dizendo, teólogos sugerem que para termos uma boa compreensão do ser divino, basta observar a beleza da criação, o céu, as florestas e os animais. E aí ele faz um convite, né? Ele fala, olha, o simples fato de você ter na sua casa uma fruteira com belas frutas, num ângulo em que você veja essa fruteira bastante, né, com frequência, faz com que você reflita sobre as belezas da criação, né? As belezas e a maravilha da criação. Né? Então, de alguma forma, a criação, refletindo-se na riqueza do espaço religioso, nos faz pensar sobre a grandeza de Deus, né? Sobre a onipotência de Deus como nosso Criador. Então, essas reflexões todas, gente, eu trouxe porque eu acho que é um preâmbulo interessante para a gente falar sobre arquitetura reformada, especificamente a arquitetura reformada em São Paulo e da nossa igreja. Né? Essa foto que está aí, eu não pus por acaso, tá? Essa foto que está aí, se alguém conhece a cidade de Nova York, eu recomendo, ou quer conhecer, né? Enfim, eu recomendo que visite, ou alguém que já tenha visitado, a First Presbyterian Church of New York, que é a primeira igreja presbiteriana de Nova York, que fica na Quinta Avenida, bem no comecinho dela. Perto do Arco de Washington, ou seja, não é lá na parte badalada da Quinta Avenida, onde tem o Rockefeller Center, toda aquela coisa da badalação. Não, é bem no comecinho, ainda uma parte residencial ali, de Manhattan, mas é um templo lindíssimo, do final do século XVIII, gótico, genuinamente neogótico, que traz a síntese do que, em termos de simbologia, um templo reformado, especificamente presbiteriano, deve ter na sua composição de projeto arquitetônico. Tá? A gente vai voltar, eu não vou discorrer em detalhes sobre essa foto, porque a gente vai voltar no templo da First Presbyterian Church, especificamente mais para frente. Essa imagem aqui é uma imagem interessante, porque se não tivesse essa legendinha embaixo dizendo de onde certamente quem olhar essa imagem desse vitral falaria, não, esse vitral é de um templo católico romano. Né? Muito típico, né, a representação do Cristo crucificado, né, e o soldado romano à esquerda, e toda essa simbologia. Né? Então, vejam, é um típico vitral, né, de um templo que já foi construído reformado. Isso é importante a gente ter em mente, porque algumas igrejas, principalmente na Suíça, e algumas no Reino Unido, na Escócia, na região da Escócia, como é o exemplo da catedral, da Basílica de Santo Egídio, a primeira igreja presbiteriana do mundo, que era um templo romano e que depois se transformou num templo reformado. Esses templos, a gente precisa ter um pouco de cuidado para analisar a arquitetura deles, porque eles foram adaptados. Então, eles não foram concebidos como um templo reformado. Então, eu botaria numa caixinha à parte, né? Eu colocaria numa caixinha à parte esses templos para uma reflexão à parte, porque eles foram adaptados. Alguns deles, inclusive, foram depredados, né? Pelos recém-convertidos, né? Eles tiveram as suas imagens retiradas, eles tiveram seus retábulos, que são aqueles anteparos dos altares, adulterados, eles tiveram, inclusive, obras, né, de arte escultóricas danificadas e destruídas. Mas esse não é o ponto, eu fecho esse parênteses, a gente vai adiante nessa simbologia de um templo reformado que foi concebido reformado. Ou seja, esse vitral não era um vitral católico-romano, ele já nasceu um vitral reformado presbiteriano. Tá bem? E trago aqui um exemplo nacional, né, da nossa igreja-mãe, ou seja, a mãe da primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, que é a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Né? E eu coloco um título instigante aí, que é o não legado da arquitetura protestante no Brasil. Porque quando a gente fala em arquitetura de igrejas evangélicas no Brasil, certamente não vem à nossa cabeça uma fachada como essa, belíssima fachada da primeira igreja presbiteriana do Rio. Né? Gótica, neogótica, mas que é rica em esculturas. Vejam, em imagens, em esculturas.
né? Nesse caso, ela tem a representação da primeira Eucaristia, né? Celebrada pelos reverendos Ashbel Simonton e o Alexander Blackford. Então, para quem vai ao Rio de Janeiro, é muito interessante, porque ela fica do ladinho da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. E a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, ela é um projeto modernista que não tem nada a ver com o nosso imaginário da igreja, com as torres, com o campanário, com aquela coisa do imaginário de uma igreja. Ao passo que a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, ela não podia ter mais cara de igreja do que ela tem, né? Inclusive, ela tem uma fachada iluminada à noite, com projetos de luminotécnica que vale a pena olhar e pesquisar na internet, ou, quando tudo isso passar, a gente visitar, porque é uma beleza, né? A última vez que estive lá foi no culto dos 150 anos da igreja, em que o nosso coral, o coro misto da catedral aqui, nossa, cantou lá. Mas, enfim, para a gente ter um pouco desse panorama, né, de um templo modelo, vamos dizer assim, né, presbiteriano aqui no Brasil. Por que não legado? Né? Não legado da arquitetura protestante, exatamente porque se você pensa num primeiro momento, você fala, puxa, não existe arquitetura reformada, presbiteriana, ou reformada, vamos estender para os nossos irmãos luteranos, enfim, e demais denominações, significativa no Brasil. Mas isso é um mito, né? Nós temos sim. Muito menos do que nos Estados Unidos, por exemplo, que já foram colonizados em parte por norte-americanos, por britânicos protestantes, né? Não vou entrar aqui, não vou discorrer aqui nas diferenças sobre as colônias, entre as colônias protestantes e as colônias católicas romanas nos Estados Unidos, mas a gente poderia deixar isso para uma outra aula, um outro encontro, enfim, que a gente tiver, porque é uma bela reflexão que também nós temos a fazer sobre a arquitetura religiosa. Tá? Mas, no Brasil, nós tínhamos um império católico romano, oficialmente católico romano, que proibia, inclusive, a construção de templos não católicos romanos, né? Então, nós tínhamos uma proibição, ou seja, Maurício de Nassau, por exemplo, em Pernambuco, teve problemas ao tentar erguer, além de toda, né, a questão da invasão holandesa, né, que depois eles foram, os portugueses mostraram a sua força, né, ao fazê-los voltar, bem voltado, né, para a Holanda, para os Países Baixos, mas enfim, havia um problema em erguer templos protestantes no Brasil, na época imperial, né, era proibido, literalmente proibido. Então nós não temos esse legado artístico tão antigo quanto os norte-americanos, por exemplo, os canadenses, né, ou outras ex-colônias britânicas mundo afora. Tá? Vou trazer uma questão de fundamento bíblico, e para isso vou ler um trechinho do livro de Reis, quando Salomão recebeu as instruções para, inclusive, a ornamentação do templo. Né? Salomão recebeu todas as orientações divinas, né, em relação a tamanho, proporções e todas essas questões, mas muito além disso, e aonde eu quero me ater nessa reflexão de hoje, ele recebeu instruções sob o ponto de vista de ornamentação do templo, né? E todas as paredes da casa, a casa de oração aqui, né, em redor, lavrou de esculturas em talhes de querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora, né? Aqui nós temos uma representação, né, um desenho, né, hipotético de como seria, né, o Templo de Salomão, com os fustes e capitéis das colunas decorados aí, além das paredes, né. Hoje em dia a gente tem até uma réplica, né, do Templo de Salomão aqui em São Paulo. Vale a pena a gente visitar. Eu não conheço por dentro, conheço só por fora, mas vale a pena porque, independentemente da fidelidade, né, inclusive porque há uma abstração de tudo isso, os relatos divinos, os relatos bíblicos são vagos, né, mas em termos de escala do templo, teoricamente, os arquitetos que levaram adiante o projeto da Igreja Universal, eles seguiram as proporções bíblicas, né? Então, em termos de escala humana em relação à arquitetura e edifício, é interessante passar do lado e ver o quão grande é isso, né? O quão grandioso é esse templo. Mas já chegando, então, ao nosso tema especificamente aqui, né, da nossa reflexão, eu trago, então,
a igreja, né, de Santo Egídio em Edimburgo, na Escócia, que é a igreja mãe do presbiterianismo, que tem uma estátua gigantesca do John Knox na frente, né, com um projeto arquitetônico gótico, mas que mesmo depois, né, séculos depois, continua com seus ornamentos originais do projeto de quando ela ainda era católica romana, um projeto do ano de 1124, né, gente? Para quem tiver curiosidade para saber um pouquinho mais sobre essa igreja, a edição, acho que 52 ou 53 da revista Visão, não vou lembrar agora, ela tem uma entrevista, nós fizemos uma entrevista com o pastor de lá, o reverendo MacLeod. Ele gentilmente nos concedeu uma entrevista, e vale a pena ler essa entrevista, porque é interessante saber, né, tantos séculos depois, como é que está essa igreja. Nós temos, então, por conta dessa herança histórica imperial, né, da proibição, como os templos protestantes ficaram caracterizados por não terem cara de igreja, falando um português bem direto, né, uma aversão dos protestantes brasileiros aos ornamentos dentro dos templos, né. Essa é uma das explicações, há outras teorias que enfim, existem a esse respeito, mas eu trago aqui essa reflexão que é a mais, né, aceita, né, que é essa questão, por uma herança dessa separação entre o aspecto visual dos templos romanos e as igrejas protestantes, criou-se uma aversão por parte dos protestantes brasileiros, eu repito, porque isso nos Estados Unidos é muito diferente, na África do Sul é muito diferente, tá? Com relação aos ornamentos dentro dos templos protestantes. E uma grande parte desses evangélicos, principalmente os evangélicos mais fundamentalistas, né, neopentecostais, aqui reforço, e não estou falando em tom de crítica, estou falando em tom de análise, né, eles se apegam ao texto, ao mandamento, né, enfim, ao terceiro dos mandamentos, que fala sobre não fazer imagens de escultura e toda essa questão, né. Vale aqui uma nota interessante, importante, gente, antes da gente refletir especificamente sobre o projeto da nossa igreja, que é o fato do uso, né, dessas imagens, né. Nos templos protestantes reformados, ricos em representações artísticas, inclusive de imagens de escultura, né, obviamente não se utiliza essas imagens como amuletos, né, ou como figuras intercessoras, ou qualquer questão desse tipo, né. Então, essa é a reflexão que nós vamos ter em relação à ornamentação dentro de templos protestantes, especificamente templos presbiterianos. Bom, chegando à nossa igreja aqui, eu sou apaixonado por essa igreja, eu acho ela linda, e o serviço litúrgico é uma coisa incrível. Eu fiquei muito tocado por essa igreja, porque a primeira vez que eu estive lá, num culto, eu tinha, no domingo anterior, ido ao culto aqui em São Paulo, e nós cantamos aquele hino Deus dos Antigos, cuja forte mão, enfim, vocês todos conhecem, né? E eu cheguei lá, e o primeiro hino de adoração era God of our Fathers, aí eu falei, meu Deus, nossa, eu tô em casa. Né, uma igreja gótica, no meio de uma cidade, de uma metrópole, com essa atmosfera linda, né, incrível, e eles cantam um dos hinos mais, né, que estão mais do nosso repertório, vamos dizer assim, e aí, inclusive, na hora do ofertório, eles cantaram aquele vades e nas montanhas, pelas campinas, todo lugar, que é em inglês, go telling to the mountains that Christ the Lord is born, enfim. Eu falei, gente, eu estou em casa, né? Mas olha que interessante, gente, a arquitetura dessa igreja, né? Embora ela esteja em Manhattan, como eu falei para vocês, ela não está cercada por edifícios, ela ainda é um marco visual, mas ela tem uma riqueza impressionante em termos arquitetônicos. Aqui a nave dela, vejam, ela tem um trabalho de mobiliário e de, como os americanos dizem, encarving, né? Que é de entalhe na madeira, que é uma coisa linda demais, né? Não só nos bancos da nave, mas vocês vejam as laterais, as galerias, elas são de madeira, não são lajes de alvenaria ou de pedra, né? Os pilares e a própria galeria são de madeira. Mas por que eu estou colocando essa foto aqui? Porque esta igreja, ela é o que eu estou chamando de modelo em termos de símbolos e elementos que são indispensáveis num templo cristão reformado, né? E eu vou chamar a atenção de vocês aqui para alguns elementos. O elemento número 1, ele é o altar, né? A mesa que está diante do altar. A mesa, e eu já vou falar já sobre a simbologia de cada um desses objetos. Então, nós temos a mesa como número 1.
O número 2, que está pequenininho aí, mas eu vou falar o que é o púlpito. Né? É o púlpito da onde o pastor prega, né? De onde o orador profere as palavras. E o número 3 é uma pia batismal. Vejam, é onde a gente batiza as crianças, né? Então, vejam, esses 3 elementos, eles têm uma simbologia litúrgica muito importante. O primeiro deles representa o sacramento da Santa Ceia, da Eucaristia. Então, ao olhar para o altar, vendo a mesa, eu lembro imediatamente da Santa Ceia, da Eucaristia. O segundo, que é o púlpito, ele nos remete à proclamação da palavra, que é um outro, segundo, pilar do serviço litúrgico. E o terceiro objeto, que é a pia batismal, nos lembra de um segundo sacramento, que é o batismo. Ou seja, né, o mesmo Deus, né, que proíbe, vamos dizer assim, o uso das esculturas, né, como objetos de adoração, foi o Deus que deu instruções a Salomão para ornamentar o templo, ou que deu instruções a Moisés para ornamentar um objeto, como a Arca da Aliança. Né? Farás também 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Veja, olha o grau de detalhamento e o incentivo, né, bíblico para que nós manifestemos os dons artísticos que Deus nos dá, por meio da arquitetura, né, por meio dos objetos que vão compor os espaços que nós habitamos, com ênfase no espaço litúrgico, no espaço em que nós cultuamos a Deus. Né? E aqui eu ponho um título da quebra de tabus, né, porque é uma quebra de tabu, que é essa questão mesmo da gente refletir sobre a ornamentação nos templos protestantes, nos templos reformados. Né? Veja, Deus é tão poderoso e tão infinitamente poderoso que ele pode, inclusive, se manifestar por meio dos objetos. Eu estou dizendo aqui, é uma questão até polêmica, mas se a gente lembrar dessa passagem de Números, né, Deus se manifestou no deserto por meio de uma serpente de bronze. Né? Então, vamos utilizar os exemplos bíblicos para refletir sobre essa questão da manifestação divina, independentemente, vou usar um termo contemporâneo, da plataforma. Né? Enfim, hoje em dia a gente fala das plataformas digitais, né, das plataformas no âmbito geral. Então, gente, vamos desmistificar essa questão do espaço. Né? Em primeiro lugar, né, a arte em tempos protestantes, ela educa, ela representa, ela ensina, ela ornamenta, e ela traz, inclusive, de volta a memória de servos de Deus. No caso da representação de um John Knox, por exemplo, ou de um Lutero, representados em termos de escultura ou pintura, dentro ou fora de um templo. Né? Isso não significa que eu vou me ajoelhar diante do Lutero ou do Knox e pedir intercessão deles, mas significa que eu vou olhar para eles e lembrar quão abençoados e quão abençoadores eles foram, né? Instrumentos na mão de Deus para abençoar pessoas. Né? Então, vejam, vamos aqui quebrar tabus nesse sentido de ver e de perceber como é positiva a representação artística, inclusive de pessoas dentro de templos protestantes. Bom, e aí nós vamos para a parte gostosa, que é falar da nossa casa, né? Que é a nossa Catedral Evangélica de São Paulo. Eu vou falar rapidamente sobre o projeto da nossa igreja, e aí depois a gente entra numa conversa, se assim vocês quiserem, né? O estilo da nossa igreja é um estilo neogótico, né? A arquitetura gótica original, ela nasceu na Basílica de Saint-Denis, em Paris, na periferia de Paris, ela não está na Île-de-France, tá? Ela não está no centro, mas no ano de 1140. Veja, é um gótico ainda tímido, derivado do estilo românico, que ainda tinha limitações construtivas no que tange, por exemplo, o tamanho das aberturas. Né? Os vitrais ainda são pequenos, vocês vejam. Os arcos, nem todos são ogivas ainda, que são aqueles arcos, né,
que muita gente fala que representam duas mãos, né? Enfim, mas isso a gente vai chegar logo adiante, né? Mas aqui nós temos a nave da igreja de Saint-Denis. A arquitetura gótica, ela foi, na verdade, resultado de um avanço tecnológico, né? Esses arcos ogivais, que são os arcos que nós temos na nossa igreja, né, característicos do estilo gótico, eles são, na verdade, essa evolução do estilo românico em termos de construtibilidade, né? Eles foram um avanço para que os templos conseguissem ter uma maior altura de nave. Então, o que se percebeu? Se percebeu que quando eu cruzo dois arcos plenos, que são os arcos, né, derivados de meia circunferência, eu consigo, a partir do cruzamento a 90 graus desses dois arcos plenos, uma ogiva, que é essa estrutura que nós temos aqui, né? E que é tão característica da nossa igreja e dos templos góticos. Olha lá a ogiva de Saint-Denis. E isso possibilitou o que a gente chama de arquitetura transparente, porque estruturalmente a ogiva permite que o espaço sob ela esteja livre, ou seja, possa ser fechado com vidro. E por isso a explosão da quantidade de vitrais nos templos góticos. Aqui eu tenho um esqueminha, né, que eu vou me referir a esses termos quando a gente for falar da nossa igreja, que são os principais elementos arquitetônicos de uma arquitetura gótica. Veja, pináculo são esses acabamentos, vamos dizer assim, que nós temos lá na parte externa, essas pontinhas, né, que nós temos. Gárgula, pasmem, gárgula não é necessariamente aquele bicho, né, aquela representação de um animal, ou de um espírito, ou de qualquer coisa, né, assustadora nas extremidades. Na verdade, a gárgula, ela é por onde escoa a água do telhado. E aí nós temos, em alguns casos, aquela representação de bichos, ou, enfim, as criaturas, né, vamos dizer assim. A abóbada, que é essa formação aqui resultante do cruzamento dos arcos plenos, né, que é das ogivas. Clerestório, que é a estrutura abaixo da abóbada e que geralmente é ocupada por vitrais. Trifório, abaixo do clerestório. Arcada, nave e naves laterais. Estruturalmente, nós temos o arco botante, que liga a nave às estruturas laterais e descarrega os esforços dessa estrutura num contraforte, que é a fundação, em termos, né, de estrutura, desta arquitetura gótica. Esta é uma típica nave gótica, né? Ela tem os eixos. Geralmente, a planta tem um formato de cruz, né? E o cruzamento dos eixos que formam a cruz, geralmente é onde está a mesa da Eucaristia. Tá? Então, basicamente, essa é a estrutura de um templo gótico. As ogivas, ou arcos quebrados, como muita gente chama, foram posteriormente interpretadas como alusão às mãos do cristão em oração, enfim, os gárgulas. Muita gente tem uma interpretação mística, dizendo que afastam maus espíritos, mas essas questões eu vou deixar para a gente refletir, né, enfim, numa conversa. Vejam que da boca do gárgula sai o cano que faz o escoamento da água pluvial que sai desse telhado, né, da água que escorre pelo telhado. O neogótico nada mais é do que uma cópia, vamos dizer assim, principalmente no Novo Mundo, quando eu chamo Novo Mundo, América, né, e também as colônias africanas, ou na Oceania, Austrália, tem muitos templos neogóticos também, que se apropriou da origem do estilo gótico europeu para a construção, principalmente, de templos protestantes. E por que principalmente de templos protestantes? Porque o edifício em que Lutero viveu e as portas lá em Wittenberg, onde ele fixou as teses, era um edifício gótico. Então, os protestantes, os reformados, eles têm uma paixão, vamos dizer assim, com relação à arquitetura gótica. E, por isso, uma quantidade tão grande de templos neogóticos na América. Estima-se que tenham se construído mais templos neogóticos na América do que a quantidade de templos originalmente góticos que existe na Europa. Eu não sei se esse dado é fidedigno, mas, enfim, é uma reflexão para nós também. E aqui, veja o exemplo, de novo, da torre da First Presbyterian Church, que é tipicamente gótica, lá em Manhattan. Bom, mas em São Paulo, né? Vamos cair aqui agora na nossa cidade. A gente tem belos edifícios neogóticos. Um deles, e talvez um dos mais emblemáticos, é a Santa Casa,
né, que é um edifício que é de uma instituição ligada à Igreja Católica Romana, mas que tem essa alusão ao gótico muito purista, vamos dizer, porque nós vamos ver mais adiante que em São Paulo, especificamente, houve os movimentos revivalistas, neoclássico, neorromânico e neogótico, e dentre outros, ele foi marcado pelo ecletismo, né, esse revivalismo. Então tem muita mistura, né? Nós vamos ver daqui a pouco a Catedral da Sé, que é um samba, literalmente, né? Mas que até resultou uma arquitetura genuinamente típica, né, nossa, que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Aqui, olha, vejam, olha a beleza, né, enfim, dessa construção da Santa Casa ali na Santa Cecília. Para quem nunca visitou, olha, eu recomendo que visite a capela, porque é uma coisa linda mesmo, né? É lindo mesmo, né? Vale a pena. Olha que coisa linda essa construção e bem fiel à origem, né, do estilo. Aqui a Igreja Luterana, que infelizmente foi muito danificada por conta do incêndio que teve no edifício ao lado, né, não vou entrar em detalhes aqui, mas que é uma representação interessante do neogótico em São Paulo, ainda muito simplória, se comparada, por exemplo, ao templo da Catedral Evangélica, ou de uma Catedral da Sé, por exemplo, mas que preserva, sim, a origem desse estilo na sua construção. O mais célebre dos edifícios neogóticos de São Paulo, certamente é a Catedral da Sé. E vale parar aqui um pouquinho, porque eu faço um convite a vocês, assim que puderem, que visitem a Catedral da Sé, com o olhar que eu vou falar para vocês agora. Tá? A Catedral da Sé, pasmem, ela teve a sua construção concluída apenas em 2008, quando foram construídas essas torrinhas laterais aqui, ó, que não existiam ainda, e foram concluídos os mosaicos internos da nave dela. Né? Ela é uma igreja que foi concluída recentemente, em 2008. Aqui nós temos, olha aqui, os arcos botantes, aqui nas laterais, da estrutura que eu mostrei para vocês. Mas em termos de purismo desse revivalismo, esta igreja, ela tem um erro, vamos dizer assim, estilístico, que é essa cúpula, que não é uma cúpula neogótica. Essa cúpula octogonal, ela é uma cúpula neorrenascentista, tá? Mas isso eu vou deixar para uma discussão em outro momento, embora vejam a riqueza, né, da ornamentação dessa arquitetura gótica, neogótica no centro de São Paulo. E aqui um pouquinho da nave interna, para quem conhece. Faço aqui um ponto para que vocês prestem bastante atenção nesta parte superior desses ornamentos aqui. Alguns de vocês podem até pensar o que lembra essa estrutura aqui sobre as imagens dos apóstolos, tá? Essa aqui é a entrada. Vejam, para quem não sabe, a igreja da a Catedral da Sé é um exemplo de arquitetura neogótica genuinamente brasileira. Toda a fauna e a flora que está representada nas paredes e nos afrescos da catedral é brasileira. A flora brasileira, flores de maracujá, flores de café, fruto do café. Aqui, por exemplo, olha, animais da nossa fauna, tucanos, tuiuius, tatus. A próxima vez que vocês entrarem na Catedral da Sé, vocês vão lembrar de mim. Vocês olhem para os afrescos, vocês vão ver muitos animais brasileiros. E aí a gente chega na nossa querida Catedral Evangélica, né, que tem essa fachada lindíssima, neogótica. A sua planta, olha lá a planta, aqui nós temos a representação dessa planta, embora esta igreja, diferentemente da Catedral da Sé, seja construída em alvenaria, e não de pedra. A Catedral da Sé é integralmente feita de pedra, né, a sua estrutura. Já a Catedral Evangélica não tem isso, a nossa igreja foi feita de alvenaria. Né? Quem fez o projeto foi o engenheiro arquiteto Bruno Simões Magro. Ele era um especialista em revivalismo de estilo arquitetônico. Ele foi, por exemplo, o gerente de obras da Estação Sorocabana, por exemplo, que hoje é a Sala São Paulo. E ele fez muitos projetos de igrejas revivalistas em São Paulo e no interior de São Paulo. As duas mais célebres são a nossa, a Catedral Evangélica, que é neogótica, e a Igreja Nossa Senhora do Brasil, que é neocolonial, que ela tem uma alusão à arquitetura colonial portuguesa, né, com os azulejos, inclusive, embora aquele teto dela, para quem conhece essa igreja, seja um teto que é quase uma releitura do teto da Capela Sistina, ou seja, em termos estilísticos, não tem nada a ver com o neocolonial brasileiro.
português. Né? Aqui uma breve cronologia da construção da igreja, né? A contratação do engenheiro foi em 1948, depois 49 pedra fundamental, 51 a gente já tinha 2/3 do templo erguido, 53 instalação dos vitrais, 55 inauguração do templo, numa configuração diferente da que ela tem hoje, 55 já tivemos a primeira intervenção em termos de melhoria acústica, em 55 ainda terminamos o grosso, vamos dizer assim, da construção. 68 iniciamos a construção do edifício Eduardo Carlos Pereira. 73 tivemos a proibição do uso do carrilhão. Uma curiosidade, a nossa igreja não tem sinos na sua torre, ela tem o carrilhão era eletrônico, era uma gravação, né, da nossa igreja. Eu ainda, quando era pequeno, eu ainda me lembro da gente ouvir o carrilhão da igreja, né, tocar quando eu terminava a escola dominical. Em 86, nós recebemos a doação do nosso primeiro órgão de tubos, pela IPI IPI está errado aqui, é Presbyterian Church, né, de Greenville, nos Estados Unidos. 88, nós inauguramos, tivemos esse hiato aí de 86 para 88, porque tivemos um problema de alfândega terrível, o órgão ficou preso na alfândega de Santos, até liberar, enfim. 95 tivemos uma grande reforma externa do templo, e aqui está desatualizado, mas tivemos outras que a gente vai entrar agora adiante. Aqui uma foto curiosa do nosso salão social, que foi a primeira estrutura erguida, né? Olha lá a alvenaria, né? Estão vendo os tijolinhos aqui? Nós não temos uma estrutura de pedra, nós temos uma estrutura de alvenaria, né? 5 de março de 1944, as reuniões passaram a ser no salão social, e aqui, olha lá, uma construção temporária, né? Mais adiante a gente chega no templo na inauguração, vejam, né? Já com a carinha que ele tem hoje, e agora a gente vai ver esses ornamentos especificamente do templo. Então aqui a gente tem o florão, que fica lá em cima, né, na torre principal, né, ele dá acabamento aos vértices das torres, né. De longe, propositalmente, essa cruzeta, ela é vista como uma cruz mesmo, né, quando a gente olha para a fachada de baixo para cima. Então, é uma alusão clara à cruz, né. Aqui nós temos o florão dentro da igreja, olha lá, com elementos que remetem à natureza, nessas folhas, né, e frutos. Aqui nós temos o florão de novo, né, olha como, de longe, quando a gente olha a fachada, a gente vê como uma cruz mesmo, né, na fachada do templo. Aqui, um contraponto com a fachada da igreja presbiteriana da Rua Helvécia, né, da Unida. Para quem conhece esse templo, ele é bem mais eclético do que o nosso, mas ele também tem um exemplo de florão bem em cima da entrada principal. Aqui nós temos as cúspides. Vejam, as cúspides, elas são essas entranhas que nós temos nos ornamentos, principalmente de vitrais, né, mas que parecem ter sido entalhadas, né, originalmente na pedra teriam sido entalhadas, no nosso caso elas foram esculpidas, né, de alvenaria. E aqui nós temos as cúspides também na igreja da Rua Helvécia, lá da Unida. Né. A arcada grega, que faz parte do clerestório, que a gente viu, aqui com uma típica coluna coríntia, que é a ordem grega, né, da qual ela deriva, com o seu capitel coríntio, que faz uma alusão, né, novamente a elementos da flora, né, vegetais e frutos e tudo isso. A arcada grega é uma sequência de arcos, né, no caso da nossa igreja de arcos ogivais. Nós temos a rosácea, e na nossa igreja nós temos duas. Para quem não sabe da curiosidade, essa rosácea não é original do projeto da igreja. O altar nosso, originalmente, tinha uma concha acústica sem um vitral. Ele foi incorporado com a chegada do órgão Austin, que é o órgão que chegou em 1986, né, que foi inaugurado e consagrado em 88. Esta rosácea, ela foi desenhada pelo arquiteto Almenara, Roberto Almenara, que é cunhado do reverendo Abival, irmão da nossa irmã Marlene. Tá? Aqui nós temos a rosácea, né, outro exemplo aqui já mais próximo da rosácea. E nós temos a rosácea dos fundos, que é aquela que dá para a rua, né? Essa sim original. Vocês podem ver que tem uma diferença bem grande de linguagem dessa rosácea para essa, porque elas foram concebidas em épocas diferentes. Olha ela do lado de fora, né? A matriz hexagonal, ela remete ao universo, ela reflete essa questão do círculo, né? Que é um Deus, né, da igreja reformada, que é sempre reformada, é um Deus que é eterno, que não tem começo, não tem fim, enfim. São todas interpretações que foram dadas,
né? O capitel coríntio na igreja da Rua Helvécia, que também se repete na nossa igreja, né? Aqui nós temos os arcos botantes, do mesmo jeito que tem na Catedral da Sé, e os pináculos, que acabam aqui, né, nos contrafortes, da mesma maneira que eu mostrei naquele esquema. Os pináculos, olha lá, eles têm umas pinhas, né, aqui na ponte, né, aqui a gente vê esses pináculos, né, na Unida, na nossa igreja também se repete. E aqui, lembra que eu falei para vocês, lá da Catedral da Sé? Olha o que o Bruno Simões Magro fez ao trazer este elemento, que é uma galeria que abriga as imagens, né, num templo católico romano, para a nossa igreja. Ele transformou em luminárias, né? A estrutura é exatamente a mesma, e ela foi adaptada para luminárias. Os nossos vitrais, que são italianos, eles são alusivos principalmente a elementos, inclusive, da Santa Ceia, as folhas da parreira, a uva, a cruz, né? E aí nós tivemos a recuperação da pintura original da igreja para o Sesc Centenário, quando foi feita uma grande reforma interna e externa do templo, recuperando, inclusive, a pintura artística alusiva, né, que representa a pedra, né? E tivemos o desenho e a instalação da cruz celta no nosso templo. Originalmente, o Bruno Simões Magro, ele tinha previsto 2 crucifixos que deveriam ficar nas 2 laterais da igreja, do templo. Mas, na época, para vocês verem como essa herança do Império, né, e da aversão dos protestantes aos objetos, né, artísticos dentro dos templos, o Conselho da Igreja vetou essa questão da cruz. E, em 2015, nós trouxemos a cruz celta, né? Nas laterais do altar, nós temos esta representação do Espírito Santo. Olha lá, muito discreta, mas que nos traz essa reflexão. Na nossa igreja, especificamente, nós temos um elemento que faz dela uma igreja não purista, em termos de rivalismo gótico, que é esse arco flamejante, né? Esse arco que parece uma chama, né, que é um elemento eclético que não faz parte da referência gótica que nós temos. Mas, enfim, é uma reflexão para nós sobre essa questão eclética que também se manifesta no nosso tempo. E o forro da igreja, que não é um forro, que não é um teto em abóbada, como é característico na Presbiteriana do Rio, por exemplo, é um teto abobadado, né? O nosso, numa pesquisa de referências, nós podemos fazer uma alusão ao gótico inglês, por exemplo, que tem em alguns templos góticos esse forro amadeirado. Tá? Quando eu falo num forro de abóbada, é mais ou menos isso, né? Que lá na Unida é assim. Na entrada do nosso templo, nós temos isso no átrio, né? Essas abóbadas que fazem o átrio. Lá na Unida, a gente tem nas laterais, inclusive, né? Nessas pequenas capelas que se formam, né? Lá na Unida. Bom, o órgão de tubos, que eu já falei para vocês, foi o nosso primeiro órgão de tubos, né? Aqui na Unida, o órgão de tubos. Aqui, a artista Sueli Pessoa, que foi quem recuperou a pintura original da igreja, com os capitéis dourados e a representação da pedra, né? Do mármore. Olha lá o trabalho que ela fez na fachada e na parte interna da nossa igreja em 2015. A cruz, essa foto é muito curiosa, para quem não viu a cruz sendo instalada, olha lá a nossa cruz que foi instalada. Né? Aqui uma panorâmica, ainda sem o órgão Granson, né, de quando ela foi instalada, e finalmente a nossa última novidade, que é o órgão Granson, que foi instalado em 2019, né, aqui algumas fotos da instalação, para quem não lembra ou quem não viu, e o instrumento já instalado, né, nós tivemos um grande trabalho de reforço estrutural, para que aguentasse essas 13 toneladas aqui em cima dessa estrutura, né, com reforço de aço carbono, enfim. E é isso, gente, a minha reflexão, me excedi um pouquinho, Guilherme, perdão pelo tempo aí, mas aí tá meu e-mail também, se alguém quiser me contatar depois. Basicamente é isso, e eu estou aberto aí para a gente conversar um pouquinho, se vocês ainda tiverem tempo. Excelente, Gustavo. Muito obrigado pela aula, pela exposição. Acredito que vai ressoar positivamente entre nós. E agora eu quero abrir para perguntas. Fiquem à vontade, se quiserem já levantar a mão, para que a gente possa seguir com as possíveis reflexões.
Tá todo mundo tímido, é isso? A Cíntia Sim, que se bom. manifestou aqui. Pode fazer, Cíntia. Não, calma. Oi. Oi, Cíntia. Baixa a Muito punheta que quer fazer obrigada. a pergunta, hein, Cíntia? Eu estava particularmente muito ansiosa por essa aula. Eu estou fazendo parte de um grupo de pesquisa da imagem de Deus, na PUC, com a professora Vilma Tomasa, Então eu estava assim super, eu falava para o André, quando vai ser a aula do presbítero? E a pergunta que eu queria fazer para você, para entender mais, é que assim, investigando aqui no Brasil, teve toda aquela questão, da proibição das igrejas protestantes com Dom João VI, que permitiu por conta do comércio da Inglaterra, E aí eu queria saber quando é que foi assim que as igrejas protestantes como a nossa começaram a ter a liberdade, de construírem os seus templos e porque mesmo com essa liberdade tem essa, acho que um preconceito, me corrija por favor, mas esse preconceito, Eu cresci na igreja metodista e quando eu fui crescendo assim adolescente, visitando a igreja de outros amigos, eu achava muito estranho as igrejas deles parecerem um salão social, Não ter essa cara de templo. Aí eu queria entender um pouquinho mais. Se você puder explicar, agradeço. Muito oportuno, Cíntia. Eu, como disse, eu não sou um profundo pesquisador na área de história, né? Os meus colegas, tanto o Márcio como a Thalita, podem me ajudar, mas enfim. Veja, Dom Pedro II já flertou, entre aspas, muito com a igreja reformada. Ele visitou Mackenzie, por exemplo, Dom Pedro II. Ou seja, embora ainda houvesse uma proibição, já se fazia vista grossa, vamos dizer assim, mesmo quando Dom Pedro II já estava, enfim, à frente. Mas a liberação, entre aspas, se eu não estiver incorreto, ela aconteceu com a proclamação da República, né? Aconteceu com a proclamação da República. Então foi aí que nós pudemos, vamos dizer assim, oficialmente construir esses templos com cara de igreja. E aí, uma interpretação minha é exatamente essa. Quer dizer, como a gente começou já construindo de uma forma em que era proibido, vamos dizer, foi difícil mudar essa mentalidade depois, né? Porque, veja, a nossa origem, por exemplo, foi de missionários norte-americanos, né, muitas das denominações, inclusive denominações neopentecostais, né, pentecostais e neopentecostais, mas que aqui no Brasil não conseguiram, né, enfim, vamos dizer, emplacar. No entanto, há uma perspectiva, na minha opinião, de retomada disso. Tá? Se você visitar a catedral, entre aspas, da Assembleia de Deus, ela tem, por exemplo, nos vitrais, representações dos elementos da Santa Ceia, né, que eu já acho que é um avanço, vamos dizer assim, bem grande nesse sentido. O próprio Templo de Salomão, né, que é um templo da Universal, ele é um templo que tem, entre aspas, cara de igreja. O próprio templo da Deus é Amor, naquele gigantesco, né, da Baixada do Glicério, ele é um templo que, embora seja gigante, ele já tem vitrais coloridos, ele já tem uma cara, né, embora ele seja pré-fabricado, vamos dizer assim, com cara de igreja, né. Eu acho que tem uma outra questão também, e aí não é uma questão doutrinária, eu acho que é uma questão de limitação de investimento mesmo, né, de dinheiro. Né? Porque quando a nossa igreja, por exemplo, começou a semear, né, e plantar outras igrejas no interior, nós temos uma igreja em Bauru, da IPI, que é uma mini catedral evangélica. Ela é a cara da nossa igreja, só que ela é pequenininha, entendeu? A gente tem a igreja presbiteriana na rua Arthur de Azevedo, em Pinheiros, que é uma igreja pequenininha, mas é uma igreja gótica presbiteriana. Então, veja, eu acho que essa interpretação, e aqui é muito oportuna essa discussão, porque
o rigor litúrgico que nós temos, por exemplo, no próprio culto, ele se traduz também na arquitetura de igrejas presbiterianas. Ele se traduz também, da mesma forma que a liturgia ela é coerente em termos de construção, na igreja anglicana, por exemplo, ela também se traduz na arquitetura, né? Como é a arquitetura anglicana das igrejas que a gente conhece aqui em São Paulo. Da mesma forma que o rigor litúrgico se manifesta no serviço, no culto luterano, as igrejas luteranas também trazem isso. Aí é uma interpretação minha. À medida que as denominações foram se distanciando dessa origem litúrgica, dos momentos litúrgicos do culto, e em geral se distanciando da origem litúrgica, isso também se refletiu na construção das igrejas, né? Mas isso é uma interpretação minha, eu não estou trazendo aqui uma referência histórica, né? Eu acredito que seja uma dos motivos. E aí você vai criando esses tabus, né? Enfim, a conversão de muitos ex-católicos romanos, e aí você cria a versão, a questão das imagens, né? Você cria a questão em que se confunde a imagem com a crença do intercessor, né? Então, não pode ter imagem porque eu não acredito na intercessão dos santos. Então, mas uma coisa não exclui a outra. Essa que é a questão que eu trouxe no início da nossa aula. Não é o fato de você ter uma imagem, uma escultura dentro do seu templo que faz você acreditar na intercessão de um santo. Então é uma questão aí que eu acho que se mistura mesmo em termos doutrinários e arquitetônicos. É uma questão doutrinária que se reflete na arquitetura, na minha opinião. Acho que tem... Quem que chamou aqui? Acho que tem mais uma pessoa. Daniel Vieira. Daniel. Não sei se ele deseja abrir a câmera e explicar melhor, Daniel. Por que as denominações não dispõem de uma dúzia de projetos modelos de curso gradativo para que as igrejas novas possam executar ainda com adaptações? Olha, Daniel, eu vou dizer para você que eu acho que os projetos, e aí vem a reflexão do Bottom, da arquitetura da felicidade. Um espaço para que ele desperte a reverência nas pessoas, ele não precisa ser neogótico, ou neorromânico, ou neo qualquer coisa, para parecer uma igreja católica ou uma igreja do século XVIII ou XVII. Há templos de arquitetura modernista ou contemporânea que são um incentivo à reverência. Então eu sou, entre aspas, eu tenho reservas com relação a criar um modelinho de projeto, né? A Congregação Cristã do Brasil tem um modelinho de projeto. Toda a igreja da Congregação Cristã tem a mesma cara, não sei se já perceberam, né? Os Mormons têm um projeto modelo de templo também. Todo templo mormon tem a mesma carinha, com aquela torre que desponta, uma cara, né? Um estilo arquitetônico. E eu acho que a arquitetura ela tem que refletir as características da comunidade, né? Então, eu acho que não é interessante ter um projeto modelo, né? Eu acho que é interessante a comunidade discutir, dentro das possibilidades orçamentárias, uma igreja que tenha cara de igreja, independentemente do estilo. Até para que a gente tenha diversidade. A diversidade ela é bem-vinda em todos os sentidos, né? Então, a diversidade arquitetônica, ela reflete a cultura de uma comunidade, de uma região, de um povo, né? Então, né? Verba, tal. Estou vendo aqui o Eduardo comentando, né, essa questão, né? Eu vou jogar uma questão para vocês com relação a isso. Eu falei dos 3 elementos lá, que são básicos num templo protestante reformado, né? O que falta na nossa igreja, na catedral? Alguém pensou nisso? A pia. Exatamente, Guilherme. Nós, na nossa igreja, não tem a pia batismal. Batistério, muito bem, Thalita. É isso, né? Nós temos aí até um projeto, né, da gente remodelar o altar da nossa igreja, da nossa catedral, e até sobre isso depois que eu vou querer conversar com a Thalita e com o Márcio, mas um deles é para corrigir essa questão da pia, né? Nós precisamos de uma pia batismal, né?
Então, enfim, é uma coisa importante aí, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat, tô vendo. Duas igrejas clássicas, Congregação Cristã do Brasil e a Igreja Cristã Maranata, são as duas, exatamente, que eu me lembro são essas. Né? A congregação. Agora, a congregação, gente, independentemente do estilo arquitetônico, eles têm uma coisa lindíssima, que é a construção e a manutenção dos templos em formato de mutirão. Né? Vocês não veem uma fachada de um templo da Cristã do Brasil, da Congregação Cristã do Brasil descascada. Alguém já viu? Eu nunca vi. Não fica, sabe? Eles têm uma zeladoria perfeita. E aí é o que eu brinco, né? Já brinquei em reuniões do conselho da igreja falando assim, gente, nós temos, entre aspas, um problema, né? As pessoas nos deixaram como legado uma igreja cujo templo tem capitéis pintados a ouro, agora nós vamos ter que ter orçamento para manter um capitel pintado a ouro, né? Então, veja, quando você tem os templos mais, vamos dizer assim, modestos sob o ponto de vista de material, é mais fácil manter esses templos também. Mas isso não influencia na reverência ou no respeito que esse espaço arquitetônico vai despertar nas pessoas que estão lá dentro. Né? Então eu posso ter um templo que é um convite à gratidão, à reverência, à adoração, sem que ele seja gigantesco, sem que ele seja feito de mármore, de Carrara italiano, ou com colunas pintadas a ouro. A reverência não está relacionada a isso. Ele tem que ter os elementos corretos, né? No caso da mesa da Eucaristia, do púlpito e da pia batismal, por mais modesto que ele seja, é esse conjunto de elementos que fazem, né, esse espaço ser propício ao serviço litúrgico. Né? Sim, muito interessante, André. Na Igreja Católica isso é muito comum, né? A pia ficar na entrada da igreja, né? Tem muitas igrejas católicas que tem essa... Eu sou um entusiasta da simbologia, eu acho muito bonito isso. Eu acho que toda simbologia, se ela não for levada para o lado do misticismo, ela é um convite à reflexão. Então, quando você olha para os bancos da nossa igreja e vê a representação das velas, né, você lembra da questão da luz, né, da luz que é tão interessante, né. Interessante, Bruno, essa sua reflexão. Eu dei uma aula, não faz muito tempo, lá no Mackenzie, na Universidade Livre Aberta do Tempo Útil, sobre a arquitetura neorromânica do Mosteiro de São Bento. Veja, vocês já se perguntaram por que em São Paulo nós não temos nenhuma igreja, ou pouquíssimas igrejas de taipa, barrocas, e em Minas e em Salvador a gente tem um monte? Alguém já se perguntou por isso? Por quê? Pois é, a antiga Sé e o antigo Mosteiro de São Bento eram igrejas de taipa, né? Igrejas de taipa, barrocas. O Mosteiro de São Bento, curiosamente, ele foi construído em cima da aldeia do cacique Tibiriçá, né? Que, entre aspas, gentilmente cedeu o seu terreno para que fosse construído um mosteiro, né? Mas eu não vou entrar nessa discussão aqui. O mosteiro original, ele era também de taipa, né? Nós temos, inclusive, pinturas que representam. A Igreja da Consolação era uma igreja de taipa, também. Nós temos representação disso. A Catedral da Sé foi transformada numa igreja neogótica. A Igreja da Consolação foi transformada numa igreja neorromânica. O Mosteiro de São Bento foi transformado numa arquitetura neo-românica, com influências boironistas, que é uma arquitetura românica alemã, é muito característico, mas que tem, por exemplo, alusões ao projeto da igreja de Pisa, né, da Basílica de Pisa, na Itália, que é aquela que fica do ladinho do campanário da Torre de Pisa, né, que é conhecida. Então, enfim, não vou te dizer se eu gosto ou não gosto, eu acho que é uma arquitetura rica, riquíssima em simbologia. Depois que ela ganhou o projeto luminotécnico feito pelo professor Mingroni, lá da FAUSP, ela cresceu em termos de projeto lindamente, mas o que eu quero dizer é o seguinte: com a ascensão da elite cafeeira, né, e a tomada, né, do poder em São Paulo pela burguesia,
né? Nós tivemos uma destruição do legado de Taipa na cidade de São Paulo por acharem cafona, por acharem ultrapassado, pobre, né? Enfim. E por que esta arquitetura de Taipa, barroca em São Paulo, era pobre? Ela era pobre porque São Paulo não era o eixo de prosperidade econômica do país. Minas Gerais e a Bahia, sim. Então, quando você visita a igreja de São Francisco em Salvador, você vê a riqueza do barroco brasileiro, de ouro, folhado a ouro inteiro, mais rico, inclusive, do que as próprias igrejas portuguesas de Lisboa e de Coimbra, né? Porque a grana estava lá. Estava na Bahia e Minas. São Paulo não era nada na época que se ergueram essas igrejas. Então, não temos igrejas de taipa preservadas em São Paulo, porque as igrejas foram consideradas pobres pela elite cafeeira, que se apropriou dos estilos revivalistas europeus para fazer as suas igrejas. Para vocês terem uma ideia, a primeira igreja neoclássica que o Ramos de Azevedo construiu foi a Catedral de Campinas, neoclássica. Exatamente, Cíntia, a do Pelourinho, é a de São Francisco. Né? Então, é uma coisa, é uma riqueza, é uma coisa maravilhosa. Mas é uma pena, porque nós perdemos este patrimônio arquitetônico em São Paulo. Né? O pátio do colégio, Bruno, eu vou contar uma curiosidade para vocês, os arquitetos devem saber. Ele é uma réplica da década de 70 de uma igreja de taipa. Foi construído na década de 1970. No lugar do pátio do colégio, existiu o Palácio do Governo de São Paulo, que era uma estrutura gigantesca, neoclássica, projetada pelo Ramos de Azevedo, e que foi, pasmem, construída em cima do pátio do colégio, após um incêndio criminoso que destruiu o pátio do colégio para servir como justificativa para poder ser demolido e construído o Palácio do Governo. Num dado momento, na década de 70, demoliu-se o Palácio do Governo para construir uma réplica que tem pouco do original da igreja de taipa do pátio do colégio. Para você ter uma ideia do estilo que era esse Palácio do Governo, depois vocês digitem no Google, vocês vão achar esse Palácio do Governo. Aqueles prédios que estão do lado do pátio do colégio, eles eram a Secretaria de Finanças, por exemplo, do Palácio, que tem o mesmo estilo. E aquele obelisco que tem na frente, que não tem nada a ver com o pátio do colégio, ele é parte do que era o jardim do palácio. Tá? Lá dentro do pátio do colégio, onde tem aquele café, lá dentro, tem os capitéis que saíram da demolição do antigo Palácio do Governo. É bem curiosa essa história. Aquela eu acho até um ícone, né? A Catedral Ortodoxa ali no Paraíso. Não tem como você não passar lá e não admirar, né? Ela é uma réplica da igreja de Constantinopla, né? Aqui, inclusive aquela cúpula, né? Acho bonito, mas acho, como eu disse para vocês, eu acho que o revivalismo, de qualquer que seja o estilo ou a réplica, é a perda de uma oportunidade de fazer uma igreja genuinamente brasileira e que marcasse época, né? Então, eu sou a favor, né, da criação de estilos que marquem época e não de repetir estilos que marcaram época. Não sei se estou sendo claro. Mais alguém, gente? Opa, Gustavo, eu estava te ouvindo aqui, né? Não, eu só estou falando mais no sentido de beleza mesmo. Da beleza, revelando, não, porque a gente não tem que copiar mesmo, sabe? Mas, deixa eu dizer, porque o tema é muito novo para mim, né? Então, eu estou aprendendo muito, assim. Tem algum templo, vamos dizer assim, que ele é genuinamente, ou parcialmente genuinamente brasileiro, assim? Porque quando eu vejo essa questão que você me atentou, da flor de maracujá, o café ali na Catedral da Sé, já deu um salto. Eu nunca tinha discernido lá dentro os bichos, eu só fico bobo diante dos vitrais, eu fico olhando horas aqueles vitrais, assim, quando eu voltava ali do pátio do colégio, que eu gosto muito lá do Padre Contieri, um homem muito sábio. Mas eu queria discernir, assim, com vocês, saber se tem um tempo específico. Eu vou te falar, Bruno. Tá bom? Obrigado. Imagina, Bruno. Muito bem-vindo à sua pergunta. Alguém aqui já esteve na Catedral de Brasília? Quem que pode falar? Se alguém não.
A Catedral de Brasília não tem porta para a rua. Vejam, quem projetou a Catedral de Brasília foi Oscar Niemeyer. Niemeyer era um ateu convicto. Mas Niemeyer sabia o que era um espaço, ou sabia quais eram as características que um espaço deveria ter para provocar a reverência, para provocar uma sensação de admiração. Para você entrar na Catedral de Brasília, você entra por um túnel subterrâneo. E é um túnel que é propositalmente escuro. E o comprimento desse túnel, ele foi pensado pelo Niemeyer para que, enquanto você está percorrendo o túnel, antes de você chegar na igreja, a pupila dos seus olhos se dilate o suficientemente para que você fique com os olhos adaptados a um lugar escuro. Para que isso? Porque quando você entra saindo do túnel na igreja, como a igreja tem o teto inteiro de vitrais, você automaticamente faz assim, você abaixa a sua cabeça. Porque é tanta luz, você veio do escuro, do túnel escuro, e você entra na igreja e você abaixa. E aí você tem essa sensação da luz divina. O templo da Catedral de Brasília, ele tem a própria estrutura que lembra duas mãos abertas para o céu. Né? E uma curiosidade é que o Niemeyer não projetou aqueles vitrais coloridos do jeito que eles são. Eles foram coloridos depois. Eles, no projeto original do Niemeyer, eram simplesmente janelas de vidro mesmo. Elas não tinham aqueles ornamentos. Então, a minha resposta é essa, Bruno. Eu gosto muito do projeto da Catedral de Brasília. Gosto muito do projeto da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Quem tiver curiosidade, eu acho lindo. Lindo, lindo, lindo. E são dois projetos completamente brasileiros, são projetos que não têm, entre aspas, cara de igreja, mas tem, na minha opinião, todos os elementos. Outro projeto que eu gosto muito é o da Igreja da Pampulha, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Gosto muito, mas é uma capelinha, né? Ela é bem menor, tal, mas para mim também é um projeto genuinamente brasileiro, de igreja, que tem tudo que uma igreja precisa ter. Ô, Gustavo, posso? Claro, Eduardo. Sobre a reutilização de ex-espaços litúrgicos, que você falou bem no comecinho da aula, eu estava lembrando um exemplo nosso, né? Quem é de São Paulo vai conhecer, eu não sou, mas eu conheço um pouco da história, que a primeira igreja presbiteriana conservadora, me parece que já foi teatro, já foi até casa noturna, me parece que passou por um incêndio, eu não sei como é que está hoje, mas tinha esse exemplo, e tinha um pedacinho da fachada que era conservado, com uma representação da Bíblia, né, que é um elemento que aparece muito, né, na nossa iconografia protestante, né, mas tem esse exemplo aí de reutilização para nós, né. Uma perguntinha que eu queria te fazer, já que você está bastante aí no projeto da primeira igreja, é se os arquivoltantes lá fora, na primeira igreja, e aquela abóbada do hall de entrada, elas são estruturais ou ativas? São estruturais. Embora de alvenaria, elas são estruturais. Eu pergunto porque aqui em Franca, que é onde eu estou, né, uma das igrejas católicas mais tradicionais que tem, ela é um eclético ali de neogótico com um pouquinho de renascentista, mas as abóboras internas são gesso. Aquilo lá é inglês ver mesmo. Veja, Eduardo, isso que você está falando é muito importante, né? E aí vem a minha defesa, entre aspas. Oi, desculpa. Fala de novo, Eduardo. Não, falei não. Desculpe. Então, eu acho que aí de novo vem a minha defesa de se erguer edifícios genuinamente inéditos e não se copiar. Porque a partir do momento que você ergue um templo da magnitude da Catedral Evangélica nossa, de São Paulo, e você precisa fingir que uma coluna é de mármore, ao pintar essa coluna com uma textura de mármore, para mim perde o sentido dessa arquitetura genuína. Né? É mais autêntica uma Catedral de Brasília que foi erguida de concreto, brutalista, né, propositalmente, não tem esse afresco, do que você fazer, como você disse, como em Franca, que você cria
né, um arco-botante ou uma abóbada de gesso. Quer dizer, para mim não faz sentido nenhum. Quer dizer, você podia pegar esse dinheiro e gastar com outra coisa, né? Então, eu acho que não faz sentido, né, essa questão do revivalismo pelo revivalismo, né? E aí eu reconheço o valor da Catedral da Sé de São Paulo, que embora seja revivalista, houve uma tentativa de se trazer uma brasilidade para esse projeto. Você não vai achar um templo neogótico igual à Catedral da Sé em lugar nenhum do mundo, porque não tem tucano numa igreja de Saint-Denis, em Paris. Nem na Catedral de Colônia, na Alemanha, nem no Duomo de Milano, em Milão, nem... Vocês entendem o que eu quero dizer? Essa questão de ser genuíno, né? Então a gente pode até achar da Pampulha feia, né? O Daniel colocou. Mas é uma arquitetura genuinamente brasileira, né? Então, esse é o ponto, né? Eu acho. E uma observaçãozinha só, acho que eu não conseguia deixar passar, né, que o monumento da Santa Ceia lá na Catedral do Rio é da primeira Eucaristia protestante no Brasil, dos mártires huguenotes, né, um pouquinho antes de Simon Tony Blackford. Né? Olha que boa correção. Os pastores franceses, né, o Guillaume Chartier e o Pierre Richier. Olha, obrigado pela correção, Eduardo. Obrigado. Você sabe que isso foi uma coisa que me chamou a atenção, eu até conversei com o reverendo Valdinei sobre isso, que essa história da primeira Eucaristia protestante, há controvérsias, né? Porque a invasão holandesa, ela aconteceu em território brasileiro, e ela foi muito antes de tudo isso, e certamente celebraram a Santa Ceia, né? Então é complicado a gente falar em primeira Santa Ceia protestante no Brasil, né? Porque a gente teve a missão artística francesa muito antes, a gente teve a invasão holandesa em Pernambuco, quer dizer, então não dá para a gente saber, né? É meio complicado. Um pouquinho naquele monumento é um certo anacronismo, né? Com os cálices individuais, como se fosse hoje em dia. Aquela mesa com aquele in memória de mim gigante lá na frente, tudo coisa que não teria na época, né? Mas está lá. Pelo menos a gente tem exemplos aí de arte escultórica numa igreja reformada no Brasil. É isso mesmo. André, essa sua observação eu acho muito interessante, né? Ele fala, é incrível que haja um conceito teórico litúrgico muito mais sofisticado vindos de um ateu do que de muitos protestantes. Na verdade, o que eu acho, André? Eu acho que ele é um bom arquiteto. Ele ouviu a demanda do cliente, que no caso era a diocese, entendeu? E ele soube fazer isso muito bem. Então, veja, ele foi Tem gente que até não gosta do Niemeyer, né? Enfim, mas o cara cumpriu com a função dele de arquiteto. Não sei se vocês sabem, mas na Catedral de Brasília, você tem uma concha acústica que faz o perímetro dela inteiro. Se você falar em qualquer ponto dessa concha acústica, a pessoa ouve do outro lado. É uma coisa impressionante aquilo. E ela é menor do que a gente imagina na foto. Também tem isso. Ela não é uma catedral gigante. Ela é menorzinha. E o que eu acho lindo na Catedral de Brasília é o campanário dela, que é do lado, né? Eu acho aquilo especialmente bonito. Assim. O Jared tinha uma pergunta? Jared? Sim, olá, boa noite. Boa noite. Então, eu estou aqui em Polvorosa porque eu acho esse tema fascinante. Então, talvez eu acabe me delongando um pouco mais, mas me perdoem considerando o fato de que é um tema que muito me interessa. Então, normalmente eu acabo conversando sozinho acerca dessas coisas. Então, me perdoem. Também acompanho muito igrejas norte-americanas. Gosto muito dessa igreja presbiteriana de Nova York. Tem uma também lá que eu gosto muito, que é a East Liberty, que fica na Pensilvânia. É uma igreja maravilhosa, estonteante. O altar daquela igreja é de chorar, literalmente chorar. Ela tem uma mesa com a última ceia entalhada em madeira. É maravilhosa a igreja. Depois vocês procurem. Bem, eu acredito que essa questão sobre essa indisposição com uma arquitetura, entre aspas, católica, para começar, é uma questão meio que de linguagem também. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente diz que vai ao lugar de culto ou de oração, a gente diz que vai à igreja. Eu vou à igreja.
Mas quando a gente não quer se referir ao lugar de culto como igreja, a gente se refere como templo. Inclusive, muita gente se utilizou dessa palavra aqui hoje, templo. Eu, ultimamente, estou criando uma certa indisposição com essa expressão templo, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas utilizam essa impressão na acepção que ele tem no Antigo Testamento. Então, assim, o lugar que a gente vai, a igreja, é o equivalente do templo do Antigo Testamento, o que não é muito verdade, até onde eu sei. E eu acho que é o tipo de coisa que alimenta toda uma postura judaizante que já existe por aí. Não é à toa que a gente tem um templo de Salomão em São Paulo, que é muito célebre e muito bem visto justamente por isso, porque a gente acaba não tendo, na medida que a gente foge muito dessa cultura mais católica, a gente acaba, os evangélicos, olhando muito para o Antigo Testamento, porque está na Bíblia, né? Então, se está na Bíblia, é uma referência que a gente pode usar. E a gente acaba incorporando esses elementos. Então, eu particularmente não gosto de me referir à igreja como templo. Infelizmente, a gente não pegou o hábito que alguns protestantes têm de se referir à igreja como capela ou paróquia, por exemplo, que em alguns locais é muito comum. Capela e paróquia são termos no Brasil muito associados à Igreja Católica, então não pegam mesmo. Então a gente acaba tendo essa quase que tendência a judaizar certas coisas, a começar por pequenas palavras. Fora isso, você tem toda aquela discussão de pessoas chatas que chegam em você e dizem que nós somos a igreja, que o templo não é a igreja, justamente por isso, porque a gente usa as mesmas palavras tanto para o templo quanto para a assembleia de pessoas. Então, é um problema até da linguagem e da falta de palavras que a gente tem para se referir às coisas. Então, acho que a coisa já começa por aí. Outra coisa, eu tenho uma teoria, uma tese de que não é a questão da lei que impedia a construção de templos no Brasil que moldou toda essa indisposição com templos mais sofisticados. Eu não acredito muito nisso, porque no Brasil regras e normas nunca pegaram. Então, assim, ninguém leva muito a sério normas e leis. Acho que deve ter tido alguma significância, sei lá, no final do século XIX, mas eu acho que depois isso acabou. Eu acho que no nosso caso tem uma questão mais de, digamos, mais financeira mesmo. Eu acho que a questão é um pouco mais financeira. Porque, diga-se a verdade, construir templos dessa magnitude requer muito dinheiro. O protestantismo é assim, quando muito de classe média, então, ao contrário dos católicos, a gente de muitos fiéis, de pessoas muito ricas e poderosas, a gente não gozou muito do auxílio do Estado, nos dando muitos terrenos e terrenos grandes e praças. Os católicos normalmente sempre contavam com grandes terrenos no centro da cidade para construir as suas igrejas. Os protestantes, quando muito, davam um terreno vagabundo exprimido na periferia. Inclusive, eu acho que essa é a impressão que eu também tenho. É uma questão financeira e é uma questão de espaço, porque eu acho que se tem uma coisa que define a arquitetura protestante no Brasil é o pragmatismo, o utilitarismo e o improviso. Nada define mais a arquitetura protestante do que isso. Pragmatismo. Construímos um templo com 4 paredes, um teto e que caiba as pessoas. Tá bom, é isso que é a igreja, a gente só precisa disso. Espaço a gente não tem muito, então não é à toa que às vezes você tem igrejas assim que acabam tendo que fazer malabarismo para conseguir comportar o salão do culto, o salão educacional, a ponto de você ter igrejas que parecem bolos, com várias camadas. Você tem o templo, você tem a cozinha, as salas da escola dominical, tudo assim, uma em cima da outra, porque o espaço é muito pouco. E eu vejo isso bastante. Improviso, porque você acaba tendo que reaproveitar outros espaços, né, como já foi mencionado aqui, salões, teatros. Então, é uma questão financeira e é uma questão de improviso.
Então, eu queria saber em que medida a gente poderia, de alguma forma, tentar não cair muito nessa questão do pragmatismo, de tentar, de alguma maneira, trabalhar com o que a gente tem, porque eu fico me martirizando bastante olhando para outras igrejas lá fora e olhando para as nossas aqui e achando que a gente, enfim, está. Enfim, eu queria saber como que a gente poderia fugir um pouco desse pragmatismo e desse utilitarismo dos tempos. Enfim, eu acho que era isso. Obrigado. Muito bacana a sua reflexão, Jared. Acho que tem muitos pontos aí interessantes para a gente pensar mesmo, né? Eu concordo com você, eu mesmo pontuei essa questão não com tanta ênfase, mas pontuei essa questão financeira. Realmente, essa questão do financiamento era essencial. A gente, muito comumente, quando a gente recebe visitantes estrangeiros na nossa igreja, o último que eu me lembro foi o reitor do Gordon College, norte-americano, que faz uma pergunta que a gente fica até meio ofendido, né, entre aspas. Eles falam, mas essa igreja foi feita com dinheiro americano, né, a nossa igreja. E a gente responde com muito orgulho, falando, não, a nossa igreja ela foi feita 100% com dinheiro brasileiro, de fiéis brasileiros, né. Então isso é uma coisa que a gente tem muito orgulho de dizer na primeira igreja, que a nossa igreja foi construída com dinheiro da congregação local, não foi dinheiro de norte-americano que pôs aqui para erguer a nossa igreja, né? Então essa questão eu acho muito interessante. Sobre a questão da igreja com cara de igreja, né? Enfim, você sabe que depois que a gente colocou a cruz no altar, muitos visitantes, provavelmente católicos, quando entram na nossa igreja, fazem o sinal da cruz. Não é incomum, eu mesmo já vi várias vezes depois de 2015. Então, eu não sei como reverter a questão dos templos que já estão consolidados, mas como eu disse para vocês, os megatemplos que têm sido construídos hoje no Brasil, eles têm uma riqueza arquitetônica, questionável em termos de paladar, eu posso dizer se eu gosto ou não gosto, mas eles têm riqueza arquitetônica a ponto de você ter o Templo de Salomão em São Paulo, que teve até oliveiras importadas do Uruguai, por exemplo, que teve mármore que veio de Israel, entendeu, para essa construção. Então, dinheiro agora não falta, né, para esses megatemplos, vamos dizer assim. A questão é como contaminar, entre aspas, positivamente as igrejas pequenas. E aí eu volto no exemplo da Congregação Cristã do Brasil. Né? Você não precisa ter ouro nas paredes para que a igreja tenha uma característica arquitetônica que a difira dos demais edifícios da cidade. Né? A Igreja da Congregação do Brasil em Itaquera, ou a Igreja da Congregação do Brasil na Rua Tabapuã, no Itaim, elas têm a mesma fachada. E tem características de um templo religioso. Então, eu acho que é mais um trabalho de conscientização, Jared, no sentido de que a igreja ela tem que ter algumas características que a torne diferente de um salão social, por exemplo. Mesmo que ela seja um edifício que um dia foi um teatro, que um dia foi alguma coisa. Tem mais uma pergunta do André aqui, uma questão que tem em relação à nossa catedral. É uma das mais lindas igrejas de São Paulo. Existe uma possibilidade de que ela seja aberta ao público durante a semana como lugar de oração, devoção e refrigério? Sei que é a questão de segurança que pode mobilizar isso. Na verdade, André, esquece o cenário pandêmico, né, que impossibilita qualquer tipo de abertura, mas tem uma questão de custo também, de manter a igreja aberta. Né? Infelizmente, hoje, essa questão de segurança faz com que a gente tenha que ter seguranças na igreja. Né? Então, a gente já conversou algumas vezes sobre essa questão de deixar o templo aberto, né, mais aberto, vamos dizer assim. Mas há uma série de impeditivos, né, inclusive a questão de ter que ter segurança o tempo inteiro ali. Então, é complicado mesmo. Não, faz todo sentido, faz todo sentido. Mas vocês sabem, gente, que essa questão de templos, ela é uma crise mundial mesmo nos Estados Unidos. Essa primeira igreja de Manhattan, vou contar para vocês o que aconteceu. Como é que eu cheguei nessa igreja de Manhattan? Nós estávamos passeando ali pelo downtown, na baía do rio Hudson, na Biscayne Bay, Hudson em Nova York, né? Ali embaixo, na Biscayne Bay. Quando nós chegamos e vimos esse templo, eu não estava planejando ir à igreja.
E aí eu vi, falei, nossa, é a primeira igreja presbiteriana de Miami, eu quero conhecer. E tinha uns diáconos na porta. Aí eu falei, poxa, eu vou conversar. Falei, olha, bom dia, boa tarde, era de tarde, era fim de tarde. Falei, eu sou Gustavo, sou brasileiro, sou da primeira igreja presbiteriana de São Paulo, estou muito feliz, né, de estar aqui visitando vocês, tal, não sei o quê. Aí a pessoa que me recebeu falou assim, olha, você me perdoe, mas o culto que vai ter agora não é da presbiteriana, eles alugam esse templo no Vespertino para uma igreja X, né? Ou seja, os cultos de manhã eram da igreja presbiteriana, à tarde eles alugavam a igreja para uma outra igreja, né? E aí ele falou, não, mas se você quiser entrar, fica à vontade, não sei o que, mas foi uma coisa tão constrangedora. Então, assim, veja, né? Era uma nova igreja, provavelmente, de uma outra denominação que estava se alugando um templo presbiteriano em Miami, né? Então, veja. O Eduardo colocou. Eduardo, você, por exemplo, eu me neguei a entrar na St. Peter, em Londres, porque cobrava para entrar. Eu achei um absurdo aquilo. O mesmo aconteceu na igreja de Siena, na Toscana, na Itália. Eu me neguei. Eu falei, gente, é um absurdo, é uma igreja, a igreja tem que ser aberta. Como é que os caras monetizam a visita? É uma coisa tão maluca isso na minha cabeça, mas enfim. Você vê? Daniel, eu nem falei em tom de crítica, é que para mim foi uma frustração, entendeu? Eu não sei, pode até ser um caminho aí para viabilizar as questões econômicas, mas enfim, veja que... Aí, ó, exemplo da Igreja Luterana no Rio, enfim, veja que... O Márcio levantou a mão. Pois não. Estou ligando a câmera aqui, mas está bem ruim a minha câmera. Não sei se vocês conseguem me ouvir. Sim, estamos ouvindo super bem. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-lo, Gustavo, pela bela apresentação. Obrigado por trazer essas reflexões, esses pontos para a gente pensar, né? Eu tenho uma pergunta e queria fazer também um comentário. A pergunta é sobre a questão do carrilhão da igreja. Você falou que parou de funcionar, foi uma proibição. Eu queria entender um pouco de onde veio essa proibição. Seria muito legal ter, ao mesmo que seja um carrilhão tocando na igreja, chamando as pessoas para o culto. E aí um comentário que eu ia fazer, eu acredito que essa questão da legislação que você trouxe, né, sobre o Brasil República e a possibilidade de construir com cara de igreja, ele era muito marcante, sim, aqui no Brasil. Embora o Jared ache que não, mas havia, assim, uma certa fiscalização. Por exemplo, a primeira igreja protestante de São Paulo foi uma igreja anglicana que veio com a imigração dos ingleses para cá, e ela não tem cara de igreja, ela era uma construção sem torre, e esses ingleses tinham dinheiro para investir, eles poderiam construir, eles não fizeram isso. Aparentemente, embora a minha área de pesquisa não seja arquitetura eclética, né, arquitetura moderna, mas parece que a primeira igreja a construir uma torre, uma igreja protestante com torre em São Paulo, foi a igreja luterana, aquela aqui na Rio Branco. Exatamente. Né? E eu acho que um grande problema que nós temos é esse ranço da igreja católica, que os protestantes carregam, mas também a forma como chegou o protestantismo no Brasil, que é um protestantismo norte-americano e muito com cara puritana. Se a gente vai para essas igrejas, né, americanas, que são ricas em detalhes, provavelmente elas têm uma origem escocesa. Sim. Então, são os escoceses que vieram, a mesma coisa como você vai para Buenos Aires, a igreja presbiteriana de Buenos Aires é riquíssima, porque é um presbiterianismo que veio da Escócia, né? Então, acho que a gente tem essa questão. E eu acho que um problema também, para nós arquitetos, é enxergar que a arquitetura comunica. Né? Qualquer arquitetura comunica. Seja uma arquitetura elaborada ou mal elaborada, uma caixa, né, 4 paredes pretas com telhado, vai comunicar alguma coisa. E a grande questão é o que nós queremos comunicar. Né? A arquitetura ela poderia ser uma representação do que acontece no interior, que é o culto. Né? E é isso que você falou sobre a questão da liturgia. Quando a gente tem liturgias mais elaboradas e menos elaboradas, a gente também vê essa questão relacionada à arquitetura.
Então, acho que a gente precisava aprender que, primeiro, a arquitetura, ela importa, ela comunica, e a outra questão para mim parece um pouco hipócrita isso, né? Ah, não, vamos gastar dinheiro com a igreja, a gente pode doar para as pessoas pobres, mas nós também precisamos de beleza, precisamos de símbolos e precisamos de comunicação, né? Então, é só um comentário, mas aí eu fiquei curioso sobre essa questão do carrilhão, se eu puder. Eu vou contar o que eu sei, né, Márcio, porque eu também não sei muito dessa história, ela é meio nebulosa. Seus comentários foram excelentes. O registro que eu tenho também é que a primeira torre foi a da Igreja Luterana, bem interessante essa questão. Concordo com você sobre essa questão da legislação. No Brasil, a gente tinha Estado e Igreja, né, juntos, né, isso é muito marcante. E eu até não entrei na discussão, mas a gente vê isso muito da disparidade entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos, né. As colônias do Norte, elas eram protestantes, as colônias do Sul, elas eram católicas. E algo semelhante com o que acontece no Brasil aconteceu lá nos Estados Unidos, nas colônias do Sul. Então, prova de que essa tese, né, do Márcio, ela tem fundamento. Não sei até quanto, né, mas tem fundamento. E com relação ao carrilhão, veja, quando eu era criança na catedral, a gente sempre tinha o sonho de subir na torre da igreja, né, aquela coisa de criança, né, tem que subir na torre, tem que subir na torre. Não podia subir na torre. Mas, de qualquer forma, quando eu terminava a escola dominical, 10h30 tocava o carrilhão, que era a hora exatamente que chamava para o culto das 10h45. O que houve, gente, não foi uma proibição de governo, de polícia, nada disso. Houve uma reclamação das pessoas da região, dos moradores dos prédios vizinhos, dizendo que atrapalhava, quer dizer, as pessoas queriam dormir literalmente no domingo, né? Então, eu não sei em que termos que isso influenciou, mas num dado momento a igreja resolveu silenciar o carrilhão. O que me traz estranheza, porque a Igreja da Consolação, eu não sei se ficou quebrado, alguma coisa assim, mas a Igreja da Consolação, que é ali do ladinho, ela tem um carrilhão que toca, né? Ele toca e ele toca relativamente forte, né? Então, não sei. Então, pode a da Consolação e não pode a nossa? Não sei responder essa questão. Mas eu sei que foi derivada de uma questão da vizinhança mesmo. Mais alguma questão, pessoal? Deixa eu ver o chat se tem mais alguém aqui. Volta, carrilhão, vamos fazer, André, essa. Gostei. Toca, super toca, eu sei. Super toca. Maravilha, gente. Bom, eu acredito que todos manifestaram suas perguntas, dúvidas, reflexões. Se mais alguma surgir, vocês podem encaminhar para o e-mail do jovens@catedralonline, que nós direcionamos para o Gustavo. Nós te agradecemos por essa aula, vai ficar gravada, então nós temos a oportunidade de rever e também compartilhar com outras pessoas. Nesse momento, eu gostaria de convidar a Thalita para realizar uma oração de agradecimento. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta noite, por mais este encontro e por tudo que nós aprendemos, Senhor, através do teu servo Gustavo. Eu agradeço a Deus por nos lembrar, a Deus, o quão importante nós estarmos reunidos e podemos adorar o teu nome, Senhor, em espírito e em verdade, e cercados, ó Deus, de um espaço que nos inspire a nos chegar a Ti. Eu agradeço, Senhor, por cada um que participou, por cada um que vai assistir essa aula depois, e te peço que o Senhor continue nos abençoando e nos ensinando nos próximos encontros e durante todos os dias. Muito obrigada, Senhor, por mais esta noite. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Gustavo. Imagina, Thalita, eu que agradeço. Obrigada, pessoal.